qual que é o significado destes sinais que eu acabei de abordar aqui no aspecto clínico, agora no aspecto comportamental. Vamos compartilhar a tela de novo e eu quero estar mostrando aqui para vocês. Ok, compartilhando. Maravilha, está aqui para vocês. Vamos lá, eu quero ser bem sucinto, rápido e direto ao ponto, para vocês poderem usar isso no dia a dia de vocês. Olha só, lacuna, lacuna, trabécula, pétalas. Lacuna nos fala de fragilidade, ok? Se for uma fragilidade a nível respiratório, lembremos que o pulmão, a área respiratória, está relacionado às tristezas, aqui pertinho da região de mama, a carinho, bem aqui nessa região aqui, ó, carinho, tristezas. Então, uma lacuna nesta região nos fala de uma carência afetiva. Essa pessoa ou ela de fato não recebeu carinho de pais e mães, às vezes nós vamos ter olho direito pai, olho esquerdo mãe, ou olho direito a figura paterna, olho esquerdo a figura materna, ou ela não recebeu, ou a percepção dela não foi, não alcançou, por mais que tenham dado, mas na percepção dela não foi recebida, ou ainda isso já é uma inclinação genética que veio do que a mãe não recebeu do avô, ou do que o avô não recebeu do bisavô, e ela nasce agora com essa inclinação a ter sempre essa tendência a uma carência afetiva, a uma falta, a uma deficiência, porque lacuna nos fala de fragilidade. E aqui eu estou falando de uma das áreas, tá? Estou falando aqui da área respiratória. Se nós formos falar aí de uma lacuna, por exemplo, nas pernas, ok? Isso eu abordo um pouco no curso. Então hoje eu quero que vocês tenham essa clareza para isso, que fragilidade naquela área nos fala de lacuna naquela área, fala de fragilidade, carência, deficiência. Nas pernas, fala de uma falta de apoio nas pernas. O que nos dá apoio no corpo? O que nos mantém o corpo firme? É as pernas. Então, se nós temos uma lacuna nas pernas, nós tivemos uma deficiência no apoio, na base familiar, estrutural, na criação. E aí, hoje, nós temos essa fragilidade. Até o nosso caminho, ele também pode ser frágil, o caminho durante a vida, entende? Ele pode ser frágil, ele pode ter oscilações. Então, a lacuna na região das pernas, as pernas que é o que sustenta o corpo, sustenta também a vida, ela pode também ser vista como uma fragilidade na nossa estrutura, na nossa base que recebemos ou que não recebemos, como percebemos, ou até a inclinação genética para isso, tá? Para ter essa falta de estrutura. Claro que o pai e a mãe, se for uma inclinação genética, eles podem trabalhar contra isso, vai ficar apenas o gatilho, a inclinação. Mas se for feito um bom trabalho de treinamento dos pais e da mãe, você não vai sofrer com aquilo, você vai ter apenas uma inclinação, ok? E a tua vida vai, você também vai lutar para estar firme, para estar resoluto, porque fala de fragilidade nas pernas, no caminho, naquilo que é estrutural. Nos ombros também vai falar que faltou aí hombridade, companheirismo, pessoas que andaram lado a lado. Houve essa fragilidade, essa deficiência para você, seja pai e mãe, seja que veio esse gatilho já de gerações passadas, ou seja, como você percebeu, tá? E também a tua própria agora predisposição a faltar nisso também, com a hombridade, com apoio, com suporte, certo? Uma fragilidade a nível de tireoide, garganta, que aqui é a região de fala, de comunicação, que sai para fora, né? Nós colocamos, expressamos, ela vai falar também de uma predisposição a uma fala mais frágil, às vezes mais trêmula, sob pressão, não aguentar, faltar, fraquejar. Você pode trabalhar e pode comunicar. Lembra que os gatilhos genéticos, eles bem trabalhados, eles falam também de positividade. Se você tiver saúde, é claro, não, eu sou um parlador, eu sou um falador, eu sou alguém. Só que se faltar nutrientes, se você não estiver bem, se você não estiver saudável, aí dispara o gatilho para um lado negativo. E aí sim você pode ter essa dificuldade na fala, bloqueios, fragilidades, não saber se expressar, colocar para fora, se comunicar. Então, essa fragilidade na região da voz vai falar dessa carência, entende? De nutrição e agora também de comunicação, de externalizar. E assim nós vamos ter em outras tantas áreas. Vamos ter
na área hepatopancreática, que é a área das amarguras, vamos ter na região geniturinária, que é a região dos medos, na região ali até mesmo de ira, pegando ali adrenal, rins, tá? Ira reprimida, ira não expressa, diferente lá da ira do fígado, ok? Então, olha só, a lacuna vai falar sempre de fragilidade, de carência, de deficiências. Se a pessoa estiver saudável, não quer dizer que vai manifestar-se, pelo contrário, ela pode viver muito bem naquela região a partir da lacuna, mas se ela não estiver saudável, sim, são pontos que vai dar problema, ok? Emocionalmente falando agora nos aspectos emocionais. Os principais que nós vemos nos aspectos emocionais é a região de comunicação, é ombro, é as pernas, ok? A região de carinho, afetiva, essa região dos medos, a região dos amarguros, a região do medo, a região dos baixos ventres, certo? Então, essas são as principais coisas que nós vemos aí, principais áreas que nós vemos a nível de lacunas, tá? Depois das lacunas, nós temos aí as pessoas, ok? Eu quero falar um pouquinho das pessoas. As pessoas, elas falam de bloqueios, como eu falei lá, a nível de bloqueio físico, o comando do ar, também vai falar de bloqueio. Uma repressão a nível de comunicação. Fica quieto, cala a boca. Pode ser manifestado aqui a nível de garganta, mas pode ser manifestado lá no centro da fala, lá na área do ego, também da pressão do ego, tá? Vai ficando marcas ali naquela região, então psoras. Na área da sexualidade também pode haver lacunas, pode haver psoras. A área da sexualidade, um bloqueio, uma repressão sexual, um trauma transgeracional, ou a partir da barriga da mãe, na gestação, ou até mesmo nos primeiros anos de vida. Então, a psora fala de bloqueios, fala é o bloqueio, é a mancha, é o trauma, é uma situação indigesta, mal resolvida, não só de você, como eu disse, então pode ser assim que você experimentou, pode ser como você interpretou e pode ser o gatilho que você já herdou de gerações passadas, tá? E um detalhe muito importante, aproveita agora para trazer aqui um detalhe muito importante. Nós nunca avaliamos um sinal sozinho. A avaliação metodológica não é você pegar um software ou você se comportar como um software que você sai agora ali fazendo uma metralhadora de sinais, aí tal sinal aí, tal sinal aqui. Não. Isso não é análise integrativa de iridologia, tá? A análise integrativa da iridologia que nós nos propomos no nosso instituto é você olhar multissinais. Eu tenho um sinal lá, qual que é a cor deste sinal? Por exemplo, lá na área sexual, tem um sinal lá? Qual que é a cor? Existe cossinais ali, um invaginamento, anéis de tensão, outras áreas correspondentes lá no órgão sexual tem algum sinal, um escurecimento, um anel de tensão, um outro invaginamento, uma outra psoura. Como está a saúde dessa pessoa de modo geral? Tem um quadro de muito estresse, de muita tensão? Tem quadro de irritabilidades? Como está o aspecto saúde dessa pessoa como um todo, a nível físico, mental e emocional? Ah, eu tenho outros sinais. Opa, então agora começa a fechar um quadro clínico. Não, é um sinal isolado. Opa, então é só um gatilho genético. Não está manifestando nada demais, é só uma predisposição. E aí a gente continua cuidando dos outros fatores. Porque a gente quer pegar um sinal e dali quer fechar um quadro clínico. Ah, não, esse sinal ali significa esse. Não. Esse sinal às vezes é apenas um marcador genético, que para nós vermos se ele manifestou-se ou não, nós vamos ter que olhar para outros sinais, para outras áreas equivalentes ou correspondentes, ou que fecham um quadro clínico de um problema de glicemia, de desequilíbrio da glicemia, de diabetes, enfim, nós podemos olhar ali outros sinais, tá? Podemos olhar outros sinais. Por exemplo, uma psoa sobre o pâncreas. Opa, fala um gatilho, fala de uma predisposição genética para um bloqueio na função daquele órgão ali, tá? Mas às vezes ela não está escura, às vezes não tem nenhum anel de tensão na região de pâncreas, o colarete está direitinho naquela região. Eu olho, não chega a ter lá os outros sinais da cruz de Santo André. Eu olho lá no olho esquerdo também, ó, pâncreas para quem não sabe era aqui. Aí lá no olho esquerdo não tem nenhum sinal. Ah, eu olho, tá tudo ok. Opa, então eu tenho apenas um gatilho. Ah, não. Eu vejo lá um sinal que me chama atenção para desglicemia, por exemplo, uma acromia, a borda pupilar hipertrófica, enfim, outros sinais. E aí eu vi uma psoura no pâncreas.
Eu vi um rompimento do colarete no pâncreas. Eu vi uma lacuna no pâncreas. Ah, opa! E aí eu tenho outros sinais correspondentes, então esses vão dando força para aquele sinal ali, certo? Para a gente entender o quadro do desequilíbrio da glicemia na saúde daquela pessoa. Mas voltando aqui agora para o aspecto comportamental, assim também é. Para eu dar força a um trauma, a um bloqueio, a uma situação indigesta, a uma situação mal resolvida, eu tenho que olhar outros sinais e não apenas um sinal. Ok? Se for na área sexual, eu vou olhar lá na área da sexualidade mental, eu vou olhar lá na área do órgão, ok? Assim como se eu enxergar o sinal no órgão, eu vou olhar lá para a área também da sexualidade. Olho na área da sexualidade, olho lá também na área do centro do equilíbrio, ok? Olho outros sinais, como que está a carga de tensão, estresse, irritabilidade. Então, eu vou olhando outros sinais. A mesma coisa como uma lacuna de carência afetiva. Tem a lacuna? Mas a lacuna está normal. Eu não tenho anéis, eu não tenho um escurecimento no centro da íris, eu não tenho outros sinais. Então ficou gatilho. Mesmo que você tenha percebido, mesmo que de fato foi, não era só um gatilho, não, foi. Os meus pais não me deram carinho, ou eu não percebi carinho na minha criação. Mas a pessoa conseguiu trabalhar aquilo ao longo da vida, já faz 10, 20, 30 anos, e ela é bem resolvida quanto àquilo ali. E agora você vai querer trabalhar com um problema que não é mais um problema, que já foi bem resolvido. Então, esteja atento a isso, ok? Eu falei da lacuna, eu falei da psoa, que ela fala de um trauma, de um bloqueio, de uma mancha, de uma repressão, naquelas várias áreas que eu falei da lacuna também, tá? Vai ter ali na tireoide, de igual modo, repressão, bloqueio, travamentos, lá na área da sexualidade, lá na área das amarguras, na área, às vezes, também a da coluna. Na coluna, fala de inflexibilidade. Então, as pessoas que têm fragilidades na coluna, elas são mais flexíveis. As pessoas que têm normal, elas são razoavelmente, que não tem nenhum sinal lá, as fibras estão normais. Razoavelmente flexível, razoavelmente inflexível. As pessoas que têm uma lacuna, elas já são inflexíveis, porque a lacuna fala de rigidez também no comportamento, seja no ombro, seja nos joelhos, seja na coluna. Então, olha só que interessante, tem lá o significado em cima do órgão e em cima da área que ela vai estar. Então, a psoa, ela fala de bloqueio, de rigidez, de traumas, de repressão, de marcas que podem ter já herdado. E aí você fica com aquela coisinha assim. Inclusive, uma vez eu estava avaliando uma aluna, foi recentemente, este ano, avaliando a aluna, e eu vi sinais na área da sexualidade mental. E eu comentei para ela, querida, como que você lida com a sexualidade? Uma mulher adulta, seus 40, 50 anos de idade, existe aí um grilo? Como que é a tua percepção da sexualidade? Ela fala, sabe que é mesmo isso, professor? E eu nem sei de onde é que vem. Eu acho que isso já veio de mãe, de avós, que a família toda tem esse grilo com sexualidade, com abuso, com perdas gestacionais, era algum aspecto assim. E eu sempre tive esse quesinho, sabe? Então, já herdou e ela nem sabia bem essa clareza. Ela via que era da família e não tinha, e ela tinha esse gatilho para ter esse quesinho na sexualidade. A pessoa pode ter esse quesinho na carência afetiva, pode ter essa inclinação a ser teimosa, inflexível, alguma coisa às vezes na comunicação, às vezes alguma coisa na área da criatividade, na área de empatia, enfim, nas diversas áreas que nós temos lá no mapa raiz, a pessoa ela pode ter essa inclinação que ela nasceu, que nem foi algo vivenciado, certo? Experimentado na vida, mas que ela nasceu com aquele gatilho, já herdou aquele gatilho, ou ouviu muita coisa e foi criando na cabeça desde menina, e aí não tem clareza do porquê daquilo ali e do porquê que ela age dessa maneira hoje em dia. E eu não estou falando aqui de aspecto comportamental, mas quando você tem um gatilho genético, isso influenciona até bioquimicamente na pessoa. A química daquele órgão, a química daquela área, a saúde fisiológica, nutricional, ela tem uma inclinação para desequilíbrios, seja para hipoatividade ou para hiperatividade. Na fala, na inflexibilidade, na teimosia, na rigidez, na parte de amarguras, na parte de carências, na parte de traumas sexuais ou de desequilíbrios sexuais, para hipo, para hiperatividade. Então, nós somos fruto da nossa criação e somos fruto da nossa genética. E aí tem coisas que nós não entendemos em nós mesmos, que o nosso corpo já tem aquele gatilho, aquela inclinação, aquela tendência para a hipo ou a hiperatividade em qualquer área da vida,
e a gente não entende algumas coisas, mas nós somos frutos de uma genética, né? Nós herdamos e também de uma criação, de uma história, de marcas, de registro, de informações físicas, fisiológicas e também emocionais, ok? Também uma história de vida. Então é muito interessante você pensar em cenário. Ah, por que que eu às vezes sou tão tendencioso a sempre sentir-me menos amado, a sempre ter uma carência afetiva, a viver com medo, a ter muito desejo sexual, a ter pouco desejo sexual, a ser reprimido na fala? Isso tem questões não só vivenciadas na tua vida, mas herdadas de genéticas anteriores, que biologicamente, que fisiologicamente, que na química do teu corpo, que na função do teu corpo, elas têm gatilhos para o desequilíbrio, hipo ou hiper. Então, baixa atividade ou excesso de atividade, aí entra em desequilíbrio, ok? Então, cada um de nós somos um ser único e individual que tem esses quebra-cabeças, esses gatilhos, essas predisposições, certo?